Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus amados, quero falar um pouco com os irmãos sobre apostasia. Apostasia, meu irmão. Um dos sinais dos últimos tempos. Veja bem, meus irmãos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Está em 1 Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 1. Meus irmãos, apostasia significa o abandono da fé de forma total ou parcial. Vivemos em uma época de grande apostasia espiritual, meu irmão. Com o avanço da ciência e o desenvolvimento tecnológico, há uma tendência desenfreada das pessoas a se tornarem cada vez mais materialistas e frias espiritualmente. Meus amados, muitos são influenciados pela mídia e o sistema humanista que impera em uma sociedade egocêntrica, sabe? Fria, desumana. Haja vista também que o pecado se multiplica ao pouco, vai se multiplicando ao ponto, meu irmão, de muitos acharem tudo normal. E os falsos profetas arrebanham grandes números de adeptos, oferecendo-lhes vantagem e facilidade para o caminho do céu. Infelizmente, meu irmão, vivemos em uma época de grande decadência espiritual. Estamos vendo uma grande variedade de ministérios e igrejas que se multiplicam a cada dia e estão atraindo milhares de pessoas, mas a grande problemática é que boa parte desses ministérios e igrejas não estão comprometidos com o reino de Deus. Muitos líderes religiosos distorcem a palavra de Deus para agradar os seus ouvintes, a massagear seu ego. Entretanto, no caminho da apostasia entrando no caminho da apostasia e levando multidões após si. Sobre isso diz a palavra de Deus: e também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdições, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Meus irmãos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com a palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Infelizmente, meu irmão, estamos vivendo esta realidade em nossas vidas. Olha, eu quero falar para os irmãos dois tipos de apostasia que está dentro da igreja. A primeira, apostasia parcial, são as pessoas que aceitaram a fé, abandonaram o pecado e de maneira fiel e verdadeira seguiram a Jesus, obedecendo a sua palavra, mas com o passar do tempo se deixou levar pelo conformismo
e pelas influências mundanas, e não foi se distanciando, e foi se distanciando da sã doutrina e aceitando a axiologia, quando dizem: eu não acho nada demais nisso. Meus irmãos, a palavra de Deus dizendo que está errado. Muitos são os que entraram por esse caminho e estão sendo levados por um vento de falsas doutrinas e movimentos inovadores que surgem como algo novo, mas que contraria totalmente a palavra de Deus. Essas pessoas estão na igreja participando ativamente nos trabalhos, cultuando e até ministrando para o povo. Porém, meu irmão, já apostataram a fé e têm aparência de quem vive, mas está morto. A grande estratégia do diabo, meu irmão, hoje é deixar os crentes desviados dentro das igrejas para que venham perturbar os outros. Sobre isto, a palavra de Deus diz: ai daqueles, porque entrarão pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecerão na contradição de Coré. Estes são manchas em nossas festas de caridade, branqueteando-se conosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, onde ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais esta está eternamente reservada à escuridão das trevas. Eita Deus! Infelizmente, meu irmão, é o que está acontecendo em nossos dias. Muitos estão adulterando a palavra de Deus e vivendo o evangelho ao seu bel prazer. Meu irmão. Segundo tipo de apostasia, a total. A apostasia total, meu irmão, está relacionada às pessoas que participaram da comunhão da igreja, foram iluminadas e provaram o dom celestial, receberam o Espírito Santo, conheceram a palavra de Deus e serviram a Ele com devoção e lealdade, mas por algum motivo se afastou do caminho do Senhor e da comunhão da igreja e voltou às práticas pecaminosas. Meus irmãos, nessa vertente existe 2 tipos de apóstatas: aquele que abandona a fé e depois se arrepende e procura retornar, buscando a reconciliação com Deus, como fez o filho pródigo, que arrependido disse: levantar-me e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Os que assim fazem são perdoados, pois a palavra de Deus diz: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está em Provérbios 28, 13. Porém, meu irmão, os que além de abandonar o caminho da salvação, ficam em uma situação irreversível, porque não buscam arrepender-se e começar
a profanar e até blasfemar o caminho da verdade e o nome de Cristo. E não querem reconciliar-se com Deus. Ei, Jesus falando para a igreja de Efésios disse: tenho, porém, contra ti que queixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepender-te e praticas as primeiras obras. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Meus irmãos, Jesus sempre quer dar uma nova oportunidade, porém muitos não querem. Os que estão nessa situação estão piores que aqueles que nunca conheceram o caminho da verdade. Pois a Bíblia diz: porque se dispõe de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecer e desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Ei, meu irmão, deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espanjadouro de lama. 2 Pedro, capítulo 2, do 20 ao 22. É lamentável, meu irmão. É lamentável saber que muitos estão nessa situação. E pior é quando partem para a eternidade sem Deus, sem paz, sem a salvação. Meus irmãos, quero aqui concluir com os irmãos. Quero aqui terminar já, tá bom? Para que os irmãos entendam. O ensino ortodoxo da palavra de Deus nos dias atuais tem sido raro. O modismo, as inovações e o sensacionalismo têm invadido nossos púlpitos e levado muitos crentes a se tornarem apóstatas. Ei, meus misericórdia! Meus irmãos, a apostasia tem se tornado algo comum em nossos dias. Muitos já apostataram a fé e permanecem na igreja. Há muitos crentes nominais cultuando ativamente e até ministrando, mas são verdadeiros adultérios da palavra de Deus. São verdadeiros adúlteros da palavra de Deus. Ei, meu irmão, é tempo de despertarmos e voltarmos ao altar da palavra e da oração diante de toda a apostasia que permeiam na igreja. Ei, há um remanescente fiel que não abre mão da genuína doutrina da palavra de Deus. Amém? Entendeu, meu irmão? Há um remanescente fiel que não abre mão da genuína doutrina da palavra de Deus. É, meu irmão. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Meus irmãos, essa é a mensagem a qual eu quero compartilhar com os irmãos. Que os irmãos venham se edificar, que os irmãos venham se fortalecer, que os irmãos não venham cair nessa apostasia. Os irmãos venham buscar verdadeiramente a Deus e continuar na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus verdadeiramente, para que Deus venha fazer maravilhas sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, para que Deus venha agir ricamente, poderosamente na sua vida. Seja fiel, não fique em cima do muro não, meu irmão. Pregue a verdade. Doa o que doer, doa quem doer, pregue a verdade. Pregue Jesus. Pregue a palavra de Deus. Não seja como está acontecendo hoje em dia, essa modismo, essas coisas estão fazendo tudo
errado, apostasia dentro da igreja. Ou você é crente, fiel a Deus, ou você é demônio, fiel ao demônio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que o dia de todos sejam de paz, sabedoria. Peça para Deus sabedoria, que Deus venha te abençoar, que venha te encher com as ricas bênçãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Não esqueça, meu irmão, você que se identificou com essa mensagem aí, que se edificou, que você que é cristão, você que não é, que você que entendeu a mensagem, corre lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, Carlos Servo de Cristo, acione o sininho de notificações para que o YouTube avise os irmãos assim que eu estiver postando algo novo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque tu és o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.